Saúde e Tudo desta semana está no Instituto Estadual de Educação, a maior escola pública de Santa Catarina, porque vamos falar de educação, vamos falar da escola sem partido, ou a lei da mordaça. Saúde é Tudo é uma realização do Sindprev Santa Catarina e uma produção da Cooperativa de Trabalho Desacato. Toda semana um tema importante vai para a Casa dos Trabalhadores, vai para o sítio do Sindpreves, Portal Desacato, Portal da Abraço, Rádios Comunitárias Pinheira e Campeche, Cultura Comunitária de São Miguel do Oeste e no canal 4 da TV a cabo, na TV Floripa. Nosso primeiro entrevistado é Carlos Alberto Lopes, diretor do SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Santa Catarina. Como estamos falando de educação, organizamos a fala do Carlos Alberto em tópicos, para sermos bem didáticos. O que é o projeto Escola Sem Partido? Esse projeto de lei 867 do deputado Isalci, do PSDB do Distrito Federal, ele estabelece mudança na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ele coloca que na sala de aula, professores e alunos não poderão debater determinados assuntos, por exemplo, sobre a sexualidade, religião e questões políticas que o deputado coloca que seriam prejudiciais ao ensino e aprendizagem. Nós somos contra esse projeto, ele é até popularmente chamado de Lei da Mordaça, porque na nossa avaliação a sala de aula ela é o espaço de diálogo, é o espaço público em que as concepções pedagógicas diferentes, as visões de mundos diferentes, elas se complementam, elas se encontram. Então, desse ponto de vista, a gente acha que é um cerceamento da liberdade de expressão que o deputado quer impor, né, com essa mudança na LDB. Histórico do movimento Escola Sem Partido. Entendemos que o aluno, ele não é uma caixa vazia, ele vem para a escola, ele traz um conteúdo histórico, político, social da sua comunidade. Então, essa concepção que vem lá de trás, ela acha que o aluno, ele é uma caixa vazia e o professor vai impor os seus conhecimentos ao aluno. A gente não acredita nisso. A gente pensa que existe uma pluralidade de ideias dentro do espaço da escola. Então, esse movimento ele se reforçou agora na tramitação do Plano Nacional de Educação. Muitos grupos evangélicos, fundamentalistas, religiosos, eles se contrapuseram ao debate de gênero, por exemplo, e diversidade sexual no Plano Nacional, que fosse incluído na lei, que as escolas pudessem, nos seus projetos pedagógicos, debaterem esses assuntos. Então, nós nos posicionamos contra esse projeto. Ele já está, tem projeto de lei em 9 estados da federação já querendo aprovar esse projeto na Assembleia Legislativa, inclusive o estado de Alagoas, né, já foi aprovado um projeto semelhante. Então, como ele é um projeto que ataca a Constituição brasileira no sentido da liberdade de expressão e as concepções pedagógicas diferentes, a nossa confederação, a CNTE, já entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal e pede a suspensão dos efeitos, né, que essa lei já está acontecendo onde ela foi aprovada. Os efeitos sociais, materiais que decorrem, né, aonde essa lei já está sendo implementada. Vamos entrevistar o professor Paulo Thiago Piazza, que é professor da rede estadual aqui de Santa Catarina. Tudo bem, Paulo? Tudo certo, boa tarde. A respeito dessas PLs, a PL 867/2015, que está rolando na Câmara, e a respeito da PL 163/2016 no Senado, que propõe o Escola Sem Partido, que tiram muitas discussões do ambiente escolar, como discussões de gênero, que pregam a não ideologia dentro da escola. Como é que você, como professor, se sente a respeito disso? Eu acho bem preocupante esses projetos que a gente chamou genericamente de escola sem partido, porque eles são vários e no Brasil inteiro. Então isso mostra uma conjuntura de ataque nacional. E eu acho eles bem preocupantes por principalmente 3 razões. Primeiro, porque
o artigo 206 da Constituição, os artigos do 205 ao 214 da Constituição, eles regulam a educação, eles legislam sobre a educação nacional. E o artigo 206, ele estabelece princípios para o ensino no país. E um desses princípios é a liberdade de ideias e de concepção pedagógica. Então, um projeto que visa estabelecer o que pode e o que não pode ser dito na escola é claramente um projeto que vai contra esse princípio. A segunda coisa que me preocupa muito nesses projetos, em todos eles que correm aí pelo Brasil, é a falta de amparo científico e acadêmico, porque, olha só, a gente tem anos de pesquisas em educação e a gente não conseguiu chegar a um consenso sequer sobre aprendizagem, que é a finalidade da escola. Então você imagina a doutrinação, doutrinação é uma coisa diferente de aprendizagem, e você não tem nem estudos qualitativos, ou seja, como isso acontece, nem quantitativos, ou seja, se acontece doutrinação na escola. Então eu acho que esses projetos todos, eles não têm amparo científico nenhum. Isso é muito perigoso, porque a histeria do momento não pode ditar a educação nacional. Então, assim, eu acho que isso é um outro ponto que me preocupa. E uma terceira coisa que me preocupa é o seguinte, não existe sem ideologia, né? Tudo é ideologia. E aí, em alguns desses projetos que estão circulando pelo Brasil, por exemplo, o projeto que corre na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro é um exemplo, mas não é o único, tem vários exemplos. Você tem artigos nesses projetos de lei que dizem o seguinte: a escola não pode ir contra a ideologia de pais e estudantes. Numa sala com 40 alunos, eu tenho 40 ideologias diferentes, porque ninguém é igual a ninguém ideologicamente. E aí, qualquer coisa pode ir contra a ideologia de qualquer pessoa. Então, vou dar um exemplo da minha área, eu sou professor de inglês e de português também. E aí, se a gente pegar, por exemplo, o clássico do naturalismo brasileiro, O Curtiço, do Aloysio Azevedo, esse livro ele é um livro de uma crítica social fortíssima. Ele critica a exploração do homem pelo homem, ele critica a busca pela ganância, o lucro desenfreado e tudo mais. E isso pode perfeitamente ir contra a ideologia de qualquer pessoa. Então, a gente vai excluir o livro O Curtiço das escolas, que é um clássico da literatura. Assim, eu acho que se fosse para excluir o Curtiço, a gente iria excluir muita coisa. Por exemplo, Helena, que é um livro clássico da literatura de Machado de Assis, trata sobre incesto. Isso pode ir contra a ideologia de muita gente. Então, a escola ela não pode se pautar. A definição de currículo, a definição dos currículos escolares não pode se pautar por esse tipo de coisa. E se qualquer coisa pode ir contra a ideologia de qualquer pessoa, isso vai virar o pretexto perfeito para perseguição e assédio ideológico dos professores nas escolas. Você, que é filiado ao Sindprev Santa Catarina, precisa manter atualizado o seu cadastro junto ao sindicato. Além de informar qualquer alteração de endereço e contato telefônico, é muito importante que o servidor comunique também o momento da sua aposentadoria. Para atualizar os seus dados é bem fácil, pelo telefone no 48-3224-7899 ou no sítio do Sindprev Santa Catarina. Acessando o item, atualize seus dados. Mantenha seu cadastro atualizado. Não quebre o elo de ligação entre você e o Sindprev Santa Catarina. Criminalização e perseguição dos educadores. Nós aprovamos no Plano Nacional de Educação a gestão democrática. Aqui no estado de Santa Catarina houve um arremedo de eleição direta para diretor, então esses diretores de confiança a cargo do partido do governador, eles acabam tendo uma política de assediar, perseguir, e a lei da mordaça ela vem justamente para consolidar isso. Porque ela, inclusive, ela coloca que na sala de aula vai haver as orientações de quais são as atitudes que o professor pode ter dentro de sala de aula. Então, essa prática vai acabar criando uma desconfiança entre professor e aluno, um patrulhamento ideológico. O grande objetivo dela é patrulhar ideologicamente os profissionais. Por exemplo, em São Paulo, o governador queria fechar várias escolas. Os alunos, junto com os professores, fizeram uma grande mobilização de ocupação das escolas. Foi um movimento político mais importante do ano de 2015.
E esse movimento, ele se deu justamente por essa confiança do professor e do aluno. Essa liberdade que eles têm de dialogar na sala de aula levou a esse movimento que fez o governador voltar atrás e manter essas escolas funcionando. Então, essa proposta de lei da mordaça, na prática, ela vem para tentar acabar com essa possibilidade de alunos e professores e a comunidade em geral discutirem a política, os seus interesses, a gestão democrática dentro da escola. Campanha do Sint de enfrentamento à proposta. Na nossa Assembleia Estadual que fizemos no dia 22, nós fizemos um amplo debate, a direção do sindicato deu esse informe para a Assembleia Estadual e nós tiramos uma campanha de enfrentamento dessa política, dessa lei. De fazer uma cartilha também para distribuir em todas as escolas, para todos os profissionais terem acesso, para discutirem com os alunos também. No nosso site, a gente também está divulgando o conteúdo, os textos, a nossa posição contrária, né, a essa lei, para a categoria em todo o estado poder entender, porque lá no município pode ser que eles queiram aprovar também na Câmara de Vereadores legislação parecida, né? Então, nós vamos orientar toda a nossa categoria com esse material, essa proposta de cartilha, para o professor tomar conhecimento e poder se mobilizar junto com os alunos para poder derrotar, porque a gente não tem a garantia que o Supremo Tribunal Federal vá derrubar essa medida. É uma posição preventiva essa medida no Supremo, mas a gente quer que a categoria toda faça essa discussão, os trabalhadores de educação, para poder já derrotar ela logo no início, se tiver nos municípios essa proposta. Paulo, a gente tem visto uma grande incitação de apoio popular pelos setores mais conservadores da sociedade, por movimentos como o Movimento Brasil Livre, pelos revoltados online. E a gente teve esse episódio icônico de quem foi entregar o projeto para o presidente da Câmara foi o Alexandre Frota. Qual é a sensação de um educador vendo esse tipo de coisa acontecendo que vai tocar exclusivamente na sua área de educação? Olha, a sensação é terrível, é a pior possível, né? Porque, bom, a ANPED, Associação Nacional dos Pesquisadores em Educação, não vem sendo ouvida nas reformas que o Ministério da Educação vem propondo aí para o ensino médio e também essas questões assim de currículo e tudo mais. A ANPED não vem sendo ouvida. O Alexandre Frota, por outro lado, foi ouvido em uma reunião particular com o ministro. Agora, isso não é da gente ficar surpreso, né? Eu fiquei revoltado, mas eu não fiquei surpreso, porque você tem anos e anos de grupos represados. A influência desses grupos, a tentativa desses grupos, ela nunca deixou de existir. O que acontece é que você teve um represamento. Agora você meio que abriu a comporta e aí as coisas vão fluir. E a respeito da perseguição e criminalização da prática educacional, a respeito dessa ditadura em sala de aula, de ditar o que o professor pode e o que o professor não pode dizer. Tu tem medo disso? Eu acho que assim, medo a gente sempre tem, né? Para quem trabalha, para quem está no ensino, especialmente na educação básica, na rede estadual de ensino de Santa Catarina, isso é muito forte. A perseguição ela já é muito forte sem projetos que nem essa escola sem partido aprovados. Você tem casos de professores, por exemplo, que não tem problema psiquiátrico algum, sendo obrigados a fazer perícia psiquiátrica, porque alguém disse que eles eram loucos. E aí, quando eles chegavam na perícia, obviamente a perícia constatava que eles não tinham problema nenhum. Isso foi um caso real que aconteceu aqui em Florianópolis com uma professora. Então você tem todo tipo de perseguição já sem o amparo legal perfeito para isso, né? Porque o Escola Sem Partido é um amparo legal perfeito para justificar qualquer tipo de perseguição. Então eu acho muito perigoso, sim. Por último, a respeito dessa reforma do ensino médio que vem sendo proposta, você, como educador da nova geração, como essa nova safra de profissionais da educação, que tem uma visão diferente de educação do que esses educadores que estão há 20, 30 anos no magistério, como é que você enxerga essa proposta de um ensino cada vez mais tecnicista e menos formador de indivíduos críticos?
Eu acho terrível e eu acho que a reforma do ensino médio é justamente o expoente máximo e mais recente disso, porque quando saiu, assim que saiu a medida provisória que decretou então a reforma do ensino médio, eu comecei a ler e no dia seguinte o secretário de Estado da Educação, Eduardo Deschamps, ele deu uma coletiva. E ele é presidente do CONSED, Conselho dos Secretários Estaduais de Educação, e ele explicou ali pontos da proposta e várias coisas, porque a proposta foi elaborada pelo CONSED, e várias coisas me preocuparam muito. A primeira das coisas é que você tem um aumento de carga horária de 800 para 1.400 horas, mas é um aumento fictício, é um aumento que é de mentira, porque enquanto as 800 horas que você tem atualmente no ensino médio são de trabalho escolar garantido por lei, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, as 1.400 horas, que a medida provisória decreta, elas podem ser qualquer coisa, então elas podem ser o trabalho do estudante, elas podem ser cursos feitos por EAD, elas podem ser cursos técnicos de informática do Senai, então pode ser qualquer coisa. E aí, quando o ensino médio é qualquer coisa, ele não é nada. Outra coisa que me preocupa bastante é o seguinte: o secretário e o CONSED, o Conselho Estadual de Secretários de Educação, secretários estaduais de educação, que fizeram bastante lobby pela proposta, eles dizem, mas, por exemplo, na Argentina o ensino é assim, na Suécia o ensino é assim, não sei aonde o ensino é assim. Tudo bem, você tem em vários desses países ensinos médios, ou seja, a modalidade que vem depois do ensino elementar, com itinerários formativos diferentes, ou seja, o estudante até pode escolher para onde ir. A preocupação maior que a ANPED, Associação Nacional dos Pesquisadores em Educação, e eu também compartilho dessa preocupação, nós temos, então, é a seguinte: a medida provisória, ela estabelece diferentes itinerários formativos, mas os estados e os municípios não vão ser obrigados a oferecer nenhum itinerário formativo. Então, o que a gente sabe que vai acontecer, porque a gente sabe que isso vai acontecer, porque a gente vem observando os cortes na educação já de muito tempo, é que você flexibilizou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para poder retirar coisas do ensino médio. Então, essa história de flexibilização, na verdade, é uma carta branca para que os estados e os municípios façam qualquer coisa no ensino médio. E aí a Constituição Federal, vou citar ela de novo, ela também diz que a União, ou seja, o governo federal, ele tem responsabilidade normativa, ou seja, é responsabilidade da União normatizar o ensino médio para que ele atinja o maior padrão de qualidade possível, entre outras coisas. E aí o que a União fez agora com o governo Michel Temer por medida provisória foi dar uma carta branca para os estados fazerem absolutamente qualquer coisa. Então eu acho que isso é muito preocupante. Revista Previsão. O Sindprev Santa Catarina entende que a comunicação de qualidade tem o poder de informar e transformar o mundo em que vivemos. Ao estimular a leitura de temas como auditoria da dívida pública, igualdade de direitos, redução da maioridade penal e o combate a toda forma de discriminação, o sindicato convida o leitor a refletir sobre o mundo que o cerca. Revista Previsão. Leitura de qualidade, informação que transforma. Os retrocessos no processo educacional. O que está, inclusive, por trás da proposta de ensino médio que o Ministério, sem legitimidade nenhuma, o governo Temer, um governo ilegítimo, ele fez essa proposta de ensino médio e vem nessa concepção do cerceamento da lei da mordaça, que é uma visão de que o ensino ele é meramente treinamento, ele é meramente adestramento, ele é uma concepção de formação técnica, sem ter conteúdo geral da formação humanística que a gente defende, um aluno crítico, que exerça a sua cidadania, conheça os seus direitos. Então é uma proposta de ensino que já foi superada há muito tempo, como tu dizes. Já é um retrocesso querer trazer essa concepção que a gente já tinha superado da educação meramente tecnicista, né? Então, nesse sentido, é um retrocesso e às vezes essa proposta
de patrulhamento, de perseguir os profissionais, pode levar, como já acontece, muitos gestores perseguir, assediar. Isso acaba adoecendo os nossos profissionais, muitos ficam com depressão, com doença psicológica. Essa já é uma realidade na nossa categoria. Então a gente tem que fazer esse debate, né, com a sociedade, nas escolas, com os professores, para tentar derrotar essa proposta aí que vai tramitar no Congresso Nacional. Viver é um ato político. A todo instante tomamos decisões que refletem a nossa posição política nesse mundo. O projeto Escola Sem Partido quer retirar de crianças, jovens e educadores a possibilidade de exercitar o debate, discutir o controverso. À medida em que abafamos ou tentamos fazer de conta que a diversidade e o divergente não existe, abrimos espaço para o empoderamento do discurso homofóbico, machista e preconceituoso. O projeto Escola Sem Partido é um atentado à saúde do ensino público brasileiro. Continue polemizando e divergindo com a gente aqui no Saúde é Tudo.